a realidade sobre a 25 de março. Eu inicio aqui da região do Parque Dom Pedro e vou percorrer toda, ou pelo menos toda a área de comércio da rua 25 de março, uma das ruas de comércio mais famosas até do mundo, do Brasil, sem sombra de dúvidas. E é uma região que tem muito conflito, porque tem comerciantes que são de outros países, imigrantes, tem os comerciantes das lojas, tem pessoas que vendem coisas nas ruas, tem pessoas que estendem aquela lona azul e vendem camisas. Então tem conflitos, tem problemas. Onde tem muita grana, tem problemas. É uma região também que tem muitos chineses. Na verdade, os chineses controlam muito do comércio popular do centro de São Paulo e do Brás. Então é uma região de conflitos. E saiu uns vídeos na internet de uma briga generalizada que houve. Muitos vídeos falando que era na 25 de março, mas eu conferi, me parece que era o Brás, não a 25. Me parece que era a rua Barão de Ladário. Porém, a rua Barão de Ladário e a 25 de março têm muitas similaridades. E muitos que trabalham, muitos empresários, comerciantes que trabalham lá, tem lojas aqui também. É muito similar. E também tem, né, em ambas, muitos africanos, muitos chineses, pessoas de outros países. E frequentemente nessas regiões o caldo entorna, há conflitos entre os comerciantes. Os formais, os informais passam rapa. Por isso que eu falo que a realidade é que o bagulho é muito louco, é muito intenso, é muito insano. E às vezes as pessoas que vêm fazer compras nem querem saber, né, dessas coisas, da realidade. Vamos pensar de forma clara. Não querem saber, mas a realidade é que existe tipo uma espécie de submundo mesmo. Conflitos, a correlação de poder, ela é muito desigual e muito frágil. Por exemplo, os chineses têm muito poder aqui nessa região. No Brás também, vários shoppings são de chineses. Tem muitos, por exemplo, africanos que vendem roupas assim no calçadão e gera conflito. E o conflito que houve lá no Brás, repito, muitos falaram que é na 25, mas é no Brás, ele foi intenso, insano, assim, paulada, porrada. Realmente o caldo entornou assim, quase a nível de fusão. O bagulho ficou muito louco mesmo. E é a realidade. E na área do incidente havia muito policial, tem base de polícia. Agora eu repito aquilo que eu sempre falo. Imagine se não houvesse esse verdadeiro exército nas ruas. Tem muito policiamento mesmo. Isso mostra como que funciona o centro de São Paulo e a cidade de São Paulo. Um local de muito conflito mesmo. Que rola muita grana. Onde rola muita grana, se não há leis que controlem, a chapa esquenta a nível da fusão. A realidade é a realidade. Porém, nesse dia que eu estou passando aqui, o movimento aqui está bem tranquilo, está suave. Não está nada além do normal, mas com certeza, né, acontecem coisas que não é para todos saberem, né? Por isso que eu falo que realmente o bagulho é muito louco e o policiamento é intenso. Porque se não fosse, com certeza seria um local muito instável. Que traz a estabilidade a este local, certamente, é a vigilância. O centro de São Paulo é um local que precisa de vigilância. A realidade é a realidade, sem massagem, sem filtro. E, né, pensando sobre isso, eu penso o seguinte: tem muitas informações na internet, muitas mesmo, que é um local que tem até máfias,
Tem coisas assim insanas por trás de tudo isso. Uma região de realmente muito conflito. E uma coisa que está me chamando bastante atenção é que tem muitos. Faz tempo já, mas eu acho que está crescendo, crescendo e crescendo. Eu ando no centro de São Paulo e estou observando isso. E sem fazer juízo aqui. Não é o meu propósito. Mas somente mostrar a realidade. Estão vindo muitas pessoas do Oriente Médio. Então aí realmente o caldo entorna, né? Porque todos estão disputando espaço para vender seus produtos, fazer dinheiro. Aí os conflitos crescem. E o que cresce também? Cresce a formação, sabe do que o pessoal estava pensando? De gangues. Sabe por quê? Porque as pessoas dos grupos de outros países, imigrantes, até pessoas que trabalham aqui do próprio Brasil, né, de outros estados, formam grupos, né? Porque para se autodefender. Para se autodefender e o bagulho fica louco. É uma região que tem muita grana, né? Gera muito dinheiro, eu imagino aqui. E tem dia que está muito pior. Por isso que eu falo, cada dia é cada dia. Quando eu falo muito pior, tem dia que tem aquelas lonas estendidas em mais da metade da extensão da rua, vendendo camisas. Eu pensando assim, cara, dá dinheiro, velho. Eu pensando comigo mesmo. Eu sou uma pessoa muito curiosa, observo. E assim, dá muita grana, gera muita grana vender camisas, roupas nas ruas. E assim, gera conflito com os lojistas. E gera conflitos com os vendedores de cada país, né? Porém, né, o que eu tenho observado é que a maioria das pessoas que vendem, tipo, não vou falar maioria, mas muitas mesmo, são africanos, né, que vendem roupas assim, estendem a lona no chão e vendem. Isso até em outros países, né, não só em São Paulo. A realidade é a realidade. Repito, não estou fazendo juízo aqui, não é o meu propósito fazer juízo de valor, falar se é certo ou errado. Isso aí, as autoridades que trabalhem nisso aí. Só estou mostrando mesmo os fatos, a realidade como ela é, sem filtro, sem massagem. E uma coisa que qualquer um pode ver é que dá grana, né? Senão não tinha, né? Senão não tinha até conflitos para vender coisas nas ruas. E vender assim, nas calçadas, assim. E quem conhece aqui a 25 de março, e o Brás também, né, que é muito similar, fica uma disputa intensa por espaço, porque como transita muita gente aqui, cara, é dinheiro. Essa é a realidade da 25 de março. Não é aquela coisa romantizada, às vezes, que passa aí na grande mídia. Olha como a 25 de março está cheia, o comércio popular. Não, tem muito conflito por trás disso aí. Tem muito problema, tem muita coisa acontecendo que não vai passar na grande mídia, né? Aliás, anos atrás, teve conflitos aqui que até sacaram a peça. De salvo engano, quase certeza, mas salvo engano, iraquiano e libanês, grupos assim entraram em treta forte e ficou louco, quase ficou louco nesse nível que eu tô falando. Pessoas que sacaram a peça, ficou louco, pessoal. Essa é a realidade, né? Eu falo assim porque às vezes a gente romantiza as coisas e não vê o que acontece de fato. Conflitos, uma correlação de poder bem frágil, uma instabilidade que ela é causada pela vigilância e pelo policiamento. Se não, acredito que o caldo entornaria a nível de fusão, a chapa esquentaria e assim iam acontecer coisas que naipe notícias populares. Notícias populares. O bagulho é muito louco mesmo. Isso é uma coisa que
que eu penso assim como um cara curioso é que em cidades, no Brasil, né, que é um país de leis muito frágeis, né, como que onde tem muito dinheiro, muito comércio, muito interesse financeiro comercial, grupos de interesses, grupos de pessoas entram em conflito para cada um pegar a sua parte, né? Cada um ter a sua parte, o seu quinhão, né? E Brás e Rua 25 de Março para falar a realidade pura, sem filtro. São locais assim que realmente a chapa é quente. E eu tenho certeza que coisas acontecem por trás que assim a gente nem imagina, nem imagina. É lógico que tudo não sai, até há nos conflitos mesmo, há uma racionalidade, porque se não houvesse, ia afastar os clientes, né? Porque essas pessoas, comerciantes, vendedores, os caras que vendem coisas nas ruas, imigrantes que vendem, pessoas do Brasil mesmo. Tem conflitos, né? Conflitos assim cabulosos. A realidade é a realidade. Esse é o centro de São Paulo. Essa é a rua de comércio mais famosa do Brasil, da cidade de São Paulo. E o Brás, né? E o Brás. O Brás. Que essa treta aí, tem muitos vídeos, principalmente no Instagram, eu estava pesquisando, que saiu que uma treta generalizada na 25 de março, mas não foi na 25. É muito parecido, muito similar, a estrutura é similar, mas foi, me parece, quase certeza, 99% é no Brás e é ali na Barão de Ladário. O bagulho é louco, rapaziada. Sem massagem aqui na rua 25 de março. E uma coisa interessante, muitas pessoas falam assim que a 25 de março ela tá quebrando, esse tipo de coisa, tá tendo problemas. Ela não é como há 10 anos atrás, logicamente, por causa da internet. Mas tem muito fluxo de pessoas, tem muita grana girando, tem, e dificilmente vai terminar isso tão cedo. De modo que é uma região que tem muito interesse, muitos interesses que trabalham aqui, operam aqui, e esse tipo de conflito, tretas, conflitos que, aliás, muitos não saem na mídia, na internet, onde for que seja. Eles acontecem e tem um submundo e o bagulho é muito louco. Rua 25 de março, centro de São Paulo, a realidade é a realidade, sem massagem, sem filtro e, como eu sempre falo, pessoal, na realidade o bagulho é louco.